Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom pessoal, vamos iniciar aqui o novo vídeo do canal. A gente vai fazer o terreno, né, o quintalzinho da nossa casa do vídeo anterior, certo? Então eu tenho aqui uma base de madeira em MDF, ela tem cerca de 20 centímetros, tá? 20 por 20, tá pessoal? 20 por 20, eu cortei aqui, gente, e já até pintei de marrom esse outro pedaço de isopor. Eu pintei de marrom apenas para mim poder usar cola instantânea aqui em cima e não ter perigo de danificar o isopor, porque eu vou usar um isopor muito frágil, né? Esse isopor aqui, ele tem cerca de 1 centímetro de um pouquinho mais de 1 centímetro, pessoal, olha, de largura aqui, tá? E eu cortei, como essa tábua é 20 por 20, eu cortei 19 por 19 para sobrar um pedacinho de madeira nas laterais, tá? Já marquei aqui onde vai ficar a minha casinha, mais ou menos, tá? Minha casinha vai ficar aqui, nesse lugar aqui. Também, pessoal, cortei aqui uns pedacinhos de isopor da mesma espessura desse daqui, para mim tá colando aqui, ó, tá? Eu vou fazer como se fosse barranco no quintal, tá bom? Né? Assim, deixar bem aqui rente aqui também. Aqui seria o caminho para chegar até a casa. Ela terá todo esse espacinho aqui de quintal mais baixo e depois essa parte que seria tipo um barranquinho. E a casa ficará aqui. Entende, gente? Mais ou menos? Pessoal, é importante, eu vejo que o vídeo do quintal quase não tem visualização, mas se a gente vai fazer uma casinha, a gente precisa também cuidar do quintal, né? Fazer um quintalzinho, depois no futuro colocar aqui uma cúpula de acrílico para proteger nossa casa de poeira, de inseto, né? De sujeira. Então, quando estiver pronto assim, gente, eu mostro para vocês, tá? O que eu tô falando sobre cúpula de acrílico ou cúpula de vidro. Tanto faz. Então, o primeiro momento que eu vou fazer, eu vou colar aqui. Vou passar uma camada aqui de cola, de tinta, pode ser qualquer cor, tá, gente? É só para poder fixar aqui, ó. E vou centralizar direitinho, deixando os espaços aqui. Vou fazer essa colagem aqui. E também vou colar já essas partes aqui, tá? Vamos fazer esse processo e a próxima etapa eu mostro para vocês como será. Então, eu vou passar aqui, ó. Gente, essa parte aqui eu acho até que eu posso pular, porque não tem segredo, né? Por que eu tô fazendo isso aqui? Ah, você tá pintando e depois vai virar para baixo? Por quê? Passando a tinta aqui, em toda a superfície, eu poderei trabalhar com a minha cola instantânea. Porque a cola instantânea, como eu sempre falo, ela é uma cola quente e ela derrete o isopor. Então, passando uma fina camada, mais generosa, mas tampando bem, sabe, gente? Ó, tá bem tampado aqui. Daí você vai colocar a cola e a cola não vai penetrar dentro do isopor, porque aonde a cola passa, ela vai abrindo buraco, né? Então, é isso, é por causa disso, sabe, gente? Eu acho que assim eu tenho garantia que o meu trabalho vai ficar bem colado, bem definido, sem abrir buraco. Mas se acaso atravessar e fazer buraco, o que a gente faz é simples. A gente vai ali com massa, preenche o buraquinho e tá resolvido o problema, certo? Assim, tá, gente? Deixar secar, colar e vir com esses pedaços aqui. Bom, pessoal, colei aqui, tá? Não tá 100% colado na madeira, né? Colei também as partes que eu mostrei pra vocês. E agora, gente, olha,
Vamos supor que a casa esteja aqui. A gente precisa dar uma rebaixada aqui, né? E vamos usar o estilete para isso. Com cuidado, como vocês podem ver, a minha cola ainda está secando, mas eu vou cortar com bastante cuidado. Com o meu estilete deitado, eu vou tirar alguns pedacinhos de isopor aqui, assim. Pessoal, agora eu vou dar uma lixadinha, né? Pra tirar essas formas, assim, de bolinhas que o isopor tem, né? Bom, pessoal, aqui eu tenho um pouco de gesso, um pouco de água, e eu vou fazer uma misturinha aqui de gesso e água pra gente passar aqui na nossa superfície. Um gesso assim, gente, bem líquido, mais líquido, né? Por aqui não tem uma medida exata, tá bom? Vai colocando a água, misturando e deixando ele mais líquido, não tão pastoso. Ó, nessa espessura, tá vendo? Está bom. Gente, com auxílio aqui de uma ferramenta da ponta mais fininha, eu vou fazer uns furinhos assim, ó, que vai até o fundo, tá? Até atravessar e encostar na tábua lá embaixo. Por que que eu tô fazendo esses furinhos aqui, gente? Porque aqui dentro vai encher de gesso e vai ajudar a dar mais fixação à minha peça e vai deixar o meu isopor bem no lugar dele. Exatamente por isso que eu tô fazendo esses furinhos aqui. Vai encher ali, tá bom? Já enchi de furinho, como vocês podem ver. Agora sim eu vou vir com o meu gesso e vou começar a passar ali. Eu vou despejar mesmo, gente, vou ajudar com um pincelzinho, espalhando essa parte aqui todinha do gesso. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vai fazer um pouco de meleca? Provavelmente. Vou colocar aqui esse pedaço de papel. Se fizer uma melequinha, vai cair em cima do papel, tá? Essa aqui é uma camada um pouquinho mais rala, tá, gente? Olha como tá bem ralo, assim, ó. Eu vou pôr aqui. E vou ajudar a espalhar com o pincel. Isso vai, o gesso vai entrar nesses furinhos e vai ficar lá dentro. Pessoal, agora eu peguei essa espátula e estou aqui, ó, dando uma alisada para tirar as marcações do pincel, tá? Só isso mesmo, dando uma alisadinha para ela não ficar tão deformada assim, né? Aqui também no pezinho aqui, ó, e aqui. Bom, pessoal, já endureceu, tá completamente endurecido. Agora chegou o momento de dar uma lixadinha para dar uma alisada nisso aqui, tá? Bom, pessoal, eu tenho essas bolinhas de isopor, eu vou cortar elas com o estilete e vou aplicar aqui em cima como se fosse pedras, tá? Algumas, não vou usar todas, porque o espaço é pequeno, né?
Então, eu só vou dividir, gente, essa bolinha ao meio. Pode ser qualquer tamanho de bolinha, qualquer pedacinho de isopor, não precisa ser redonda, tá, gente? Pode ser quadradinha, é só dar o formato da pedrinha aqui no com estilete. Faz assim, ó, vai cortando assim e dando forma de pedra, tirando esse formato arredondado e deixando ela mais cheia de quinas, né? Assim. Ou você pode também colar pedras, tá, pessoal? Que eu também vou fazer isso. Pedrinhas menores. Bom, pessoal, aqui eu tenho aqui essas pedrinhas, né, de rio, junto com essas de isopor que fizemos. Eu vou compor aqui o meu cenário, vou colocar em alguns lugares, tá? Bom, pessoal, já cortei aqui, né, o isopor, deixando ele nesse formato, certo? E também tem aqui essas pedrinhas, né, de rio, pequenas, que eu também vou ajudar aqui para compor aqui o cenário, tá? E com a massa que eu uso ela, pessoal, gente, sempre tem bastante pessoas perguntando que massa é essa que eu uso nas paredes. Gente, eu uso essa massa aqui, ó, a massa F12, ela é para madeira, gente, e ela tem várias cores, viu? Mas eu sempre pego na cor branca, porque eu acho que eu posso depois pintar com qualquer outra cor por cima. Inclusive, você pode até misturar a massa em outras tintas, em outras cores de tintas e fazer, nossa, infinitas coisas aqui pro artesanato. Essa aqui é a massa que eu uso, tá, pessoal? Mas se você não tem essa massa, use a massa acrílica. A massa acrílica, ela é ótima também, tá? Ela é resistente e também seca rápido, mas não tão rápido quanto essa daqui. Ela leva 30 minutos, dependendo da espessura, da grossura que você vai deixar na superfície. Então, tá vendo, pessoal? É essa daqui, tá? Comprei no Mercado Livre e ela dura muito, muito, muito tempo. Então, eu vou pegar um pouquinho dela e vou pôr aqui na minha bandeja. E eu sempre mantenho ela bem fechadinha, tá, gente? Porque ela seca. E quando ela tá um pouquinho assim mais dura, eu sempre coloco umas gotinhas de água, dou uma mexidinha e ela se recupera novamente, tá? Eu vou usar ela para tá fixando as minhas pedrinhas no lugar e vou usar ela também para fazer agora uma capa por cima desse gesso aqui, tá? Eu fiz aquele gesso que eu mostrei para vocês, né? Uma fina camada. E agora eu vou passar essa massa aqui em toda a superfície. Vou esperar secar, vou lixar e assim vocês vão acompanhando o processo, tá? Porque não basta fazer só a casa, tem que fazer também o quintal, né? Eu vou pôr uma camadinha aqui e vou posicionar o isopor aqui em algumas áreas. Aqui.
Vamos esperar secar, tá, pessoal? Tudo isso aqui para vir para a próxima etapa. Bom, pessoal, já deu uma secada aqui, né? Agora com essa ferramenta, gente, eu vou estar esculpindo, escavando alguma coisinha que eu achei que não ficou legal. E com esse pincelzinho eu vou ir varrendo. E agora, pessoal, eu vou começar a colar de verdade as nossas pedrinhas, porque colando elas aqui no gesso e na massa não deu muito certo. Não achei que ficou bem colado, né? Então, agora é só tirar esses aqui, ó, que não ficou bem colado. Até porque aqui embaixo, eu não quero que tenha muito excesso. Então, eu vou tirando agora isso, para não ficar nada no caminho. Levemente, porque aqui é isopor, né? Então, eu não quero danificar o meu isopor. Bom, pessoal, olha como tá ficando aqui, né, o nosso terreninho, né? Agora, vamos passar aqui uma mão, assim, do marrom por tudo, tá? Menos nas pedras, que a gente vai pintar a pedra de outra cor. Com bastante água aqui, tá? Essa tinta que eu tô usando aqui é acrílica. Então, eu vou passar aqui, ó. E essa pedrinha aqui e as demais eu vou usar a tinta concreto, tá? Se você não tiver o concreto, é só misturar o preto no branco e pintar. Olha, pessoal, como está ficando, né, o nosso terreiro aqui, o nosso quintal, né? Depois a gente vai pintar novamente, né? Bom, agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou passar cola em tudo aqui, menos nas pedras, e vou fazer salpicar a terra, tá bom? Então, bora passar a nossa cola aqui. Gente, essa cola é a cola branca. Essa é a cola branca extra da Tech Bold, para quem quer saber. Bom, pessoal, a terra aqui, ó, tá um pouquinho molhada ainda, mas por que que ainda tá molhada? Porque eu passei uma camada muito grossa de cola. Isso não pode acontecer, tá, gente? É uma camada fininha de cola, bem fininha, porque senão demora muito e fica assim, tá bom? Ela vai secar, claro, mas demora mais, e ainda mais que tá chovendo. Mas eu cometi esse erro, então tô avisando para vocês não cometer. Quando for passar a cola no quintal aqui, vocês têm que passar uma camada bem fininha de cola branca, tá? Bom, eu já vou preparar, já preparei aqui as vegetações, né? Aqui temos vegetações para distribuir aqui. Fiz 2 pequenas árvores também, pessoal, para colocar aqui, ó. Quero mostrar para vocês.
Olha essa pequena árvore, tá bom? Que também vou colocar aqui. Olha como ela tá muito bonita, né? Tá bem bonita. E essa outra aqui também. Modelinhos diferentes para colocar aqui e compor a nossa vegetações. O tronquinho da árvore, gente, foi feito com galho natural de árvore sequinho, tá? Aqui neste galho, aqui nesse tronco, eu tenho 2 galinhos que eu juntei neles e fiz todo o processo de pintura e tal. Não vou mostrar nesse vídeo porque vai ficar longo. E aqui no canal tem vídeos que eu falo sobre árvores. Apesar desta árvore ser diferente da que tem aqui no vídeo, mas dá para usar aquele método lá também para pôr aqui, tá? Para compor aqui nosso pequeno jardim, nosso pequeno quintalzinho aqui. Bom, pessoal, então vamos começar pelo gramado, né? Vou usar aqui, ó, essa serragem colorida. Pessoal, passo a passo da serragem colorida, como que eu faço para preparar ela e colorir ela aqui para os nossos dioramas. Tá aqui no canal, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá? E também o da árvore vou deixar na descrição do vídeo. E as vegetações rasteiras para a gente estar compondo aqui os nossos cenários. Eu vou colocar aqui, pessoal, nesse potinho, eu vou pôr aqui esse pedaço de meia que eu cortei para a gente estar peneirando e passando apenas o pozinho, tá? Vou pôr assim na boca e vou amarrar aqui no fundo. Vai passar aqui, amarrei aqui embaixo, gente. E aqui vai passar apenas o pó, tá? Vou deixar aqui. E para todo esse processo, eu vou estar usando as colas instantânea e a cola branca, tá? A cola branca também vou usar ela bem diluída, tá, gente? Na água, para estar passando por cima depois. E agora eu vou começar a aplicar aqui, ó, esta que é o mesmo que tá dentro desse potinho, porém vou usar esse daqui que ele aumenta um pouco mais a saída aqui, né, é maior. Vou usar um pincel para estar distribuindo, espalhando a minha cola. Vou pegar aqui um pincelzinho. Bom, aqui, ó, é a passagem da casa, certo? Então, a passagem da casa, onde sempre se caminham, a gente não pode pôr grama, né? Porque o pessoal tá andando, então ali não nasce grama. Então, a gente vai pôr aqui, ó, um pouquinho aqui, perto das pedras. Subindo aqui, gente, a gente vai pôr, tá? Em algumas áreas. Vamos dar uma espalhadinha assim. Ó. É legal ficar falhas, tá? Porque a grama, ela tá falhando e tá aparecendo a terra, certo? E já vamos estar aplicando a nossa vegetação na cor clarinha.
Bom, pessoal, fizemos aqui a parte da vegetação, certo? Agora a gente vai fazer, vamos colocar agora as vegetações maiores, né? Assim, as moitinhas, as árvores, vamos ver em que lugar elas vão se adaptar melhor, né? Bom, eu vou começar por aqui no alto. Para me colocar aqui a minha árvore, eu vou usar aquela ferramenta que eu uso para furar. Bom, pessoal, agora que já colocamos aqui a graminha, eu vou começar a distribuir agora a árvore, vou ver onde elas vão ficar melhor. Vou usar essa ferramenta e esta daqui para estar furando o lugar onde eu vou colocar. Vou usar a cola instantânea para ajudar na fixação, tá? Aqui eu vou continuar usando a cola branca e a cola instantânea. Então, agora a gente vai trabalhar com as árvores. Vamos ver aonde a gente vai colocar elas. Talvez eu coloque as duas, talvez não. Bom. Eu pensei em pôr esta aqui, ó, bem aqui, que eu achei que ela tá tão bonita para ficar lá atrás, né? Pensei em pôr ela aqui, debaixo das pedras, aonde as pessoas vêm, passam a tarde aqui, né? Então, pensei em colocar ela bem aqui. Bem aqui debaixo dessas pedras aqui. Então, eu vou fazer aqui, gente, um furinho. E vou colocar ela aqui dentro. Certo? E vou usar agora a cola instantânea por aqui, dentro do furinho. E vou fixar a árvore. Olha como ficou aqui, pessoal. Achei que ficou tão legalzinho. E a gente pode agora estar colocando, olha, essas vegetações assim. Tira um pedacinho dela aqui, ó. E coloca ali. Não precisa ser grandes coisas, pouca coisa. Né? Porque aqui cresce esses matinhos. Depois a gente vai borrifar um pouquinho de cola aqui e salpicar mais um pouco de grama. Então, vamos embora. Vamos começar a colocar, então. Vou colocar um pouco desta cola branca. Vou pôr aqui no canto. E vou fixar aqui. E debaixo, gente, em cima, quero dizer, em cima eu vou pôr um pouquinho dessa cola mais aguada, certo? Aonde a gente vai estar colocando um pouquinho de grama, mas não a folhejinha, sabe? A gente vai colocar ela um pouquinho mais grossa para lembrar folhinha, né? Vou pegar aqui, ó. Bom, o que não colar, claro que vai sair. A hora que a gente bater, o excesso vai sair fora. Mas tá em excesso aqui. Vou fazer assim, ó, para fazer descer um pouquinho.
Depois, a gente bate e vira, gente. Agora eu não vou fazer isso porque eu acabei de colocar, né? Mas depois eu vou mostrar pra vocês como que está ficando. E aqui, ó, tem essa outra árvore. Vamos ver uma vista de cima. Agora a gente tem essa, né? Essa outra árvorezinha aqui, que a gente pode estar vendo. Se coloca aqui na frente, ou aqui, né? Ou aqui. Nessas horas, gente, é bem difícil da gente... Ou põe uma pertinho da outra, né? Acho que eu vou colocar uma perto da outra aqui, tá? Como se as duas tivessem crescido juntas. Então tá. Podemos colocar aqui ou podemos colocar aqui. Assim, deixar um espacinho. E aqui eu vou colocar. Eu acho que tá bom de florzinha, não vamos carregar muito não. Ela ainda tá um pouquinho úmida, então vai ficar bem legal. Jogando pouco, né? E aonde tá a colinha vai ficar bem específico, assim, umas bolinhas maiores. Mas eu acho que nem precisava ter colocado a cola em ponto específico, porque ela está ainda com cola, né? Porque eu acabei de fazer elas. Então eu vou deixar assim mesmo, daí essa vegetação vai ficar ali, né? Só para dar um coloridinho a mais. E agora a gente vai continuar a fazer aqui, ó, né? Aqui. Deixa eu centralizar aqui para vocês. Aqui assim para esconder essa madeira ali. E ela vem até aqui assim. Vamos pôr mais colinha aqui. Vamos erguer o tapetinho e colocar mais colinha. E a cola branca, ela vai desaparecer. Quando ela secar, ela fica transparente. Pessoal, finalizando aqui com a tinta preta. Aqui na base de madeira, né? Se for necessário, passar duas de mão, né? E aqui agora, a última parte. Pessoal, olha como ficou toda a vegetação. Se vocês quiserem, assim, acrescentar mais gramado, pode acrescentar, tá, gente? Mas eu vou deixar o meu desse jeito aqui, né? Quero mostrar esse lado, gente, que eu gostei bastante desse cantinho aqui. Gostei muito mesmo. Olha como ficou as pedras. Pedras feitas com isopor, né? Podia ter feito mais até de outros tamanhos. E depois eu vou cortar ali com a tesoura. Eu fiz aqui, gente, essa cerquinha para simular, né, a entrada da casa. Fiz essa cerquinha aqui, apenas para aproveitar esse espaço que tinha entre as duas peças aqui, né? Gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa
deixa um joinha para mim. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Compartilha com quem gosta de artesanato. Traga eles para cá, para esse canal tão pequenininho, mas eu tô muito agradecida, gente. Nunca pensei que eu fosse chegar, que eu fosse passar de 1000 inscritos, né? E hoje a gente tá aí, ó, com mais de 8000 inscritos. Eu tô muito feliz, né, de vocês estarem aqui comigo. Agradeço muito mesmo, tá? Bom, qualquer dúvida pode perguntar aí, deixar as perguntas aí, né, nos comentários, que eu mesmo respondo todos vocês, tá? Então, a gente se vê, gente, no próximo vídeo. Tchau!